Olá novamente, sejam muito bem-vindas. Ai, depois de um campo tão amoroso desses, né? De mãe, merecimento. Ai, quando a moça falou que queria olhar para o merecimento, eu fiquei arrepiada assim dos pés na cabeça. Eu senti que seria ela mesma. E quero continuar. E peço que vocês estejam sempre de alma presente, porque nós estamos habituados a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E nós, mulheres multitarefas, então peço que a alma também esteja presente. E alguns anatomistas afirmam que existem algumas maneiras de ouvir, né? Tem gente que ouve de um lado, né, do ouvido e sai rapidamente do outro. Então, essa pessoa não fixa conhecimento em nada. Tem gente que escuta, né, grava, mas passa um pouquinho e já esqueceu. Ai, mas tem pessoas, e são essas pessoas que eu convoco que vocês tragam aqui, que é a sua voz da sabedoria, a sua voz, né, da força e da presença, que são as pessoas que ouvem com o coração e conseguem de uma maneira muito simples transmitir esse conhecimento, né, que a Adri passou de uma maneira tão amorosa e profissional e que eu passarei aqui para vocês, tá? Que vocês possam levar esse conhecimento para outras pessoas, porque quando a gente ensina, a gente está aprendendo de novo. Então, obrigada pela escuta do coração de vocês. Então, quero falar sobre esse tema. Quando uma mulher fala, o mundo escuta. Essa afirmação, ela é real. Quando uma mulher fala. E aí tem aquela tagarela que fala, que reclama que o marido chega em casa e ela reclama dos filhos, reclama do trabalho, reclama de tudo. Você acha que o marido está ouvindo? Ou ela está simplesmente desabafando porque ela está estafada. E o marido fica com aqueles pensamentos com fumacinha. Nossa, não aguento essa mulher. Todo dia que eu chego aqui, ela está reclamando. Ou aquela mãe que chega e fala 1000 vezes a mesma coisa para aquela criança. E a criança, nem tchum, né? Ela fala alto, ela grita, ela fala grosso. E a criança continua fazendo o que quer. Então, quando uma mulher fala, o mundo escuta. Eu quero trazer algumas reflexões sistêmicas. Vou trazer um conto para que vocês possam se autoanalisar, possam ter clareza do ponto exato, do porquê será que as pessoas não me escutam? Por que será que eu não tenho voz? E possam sair daqui com uma ferramenta prática para que as pessoas parem para te ouvir, para que a sua voz tenha valor. Pode passar, por favor. Quando uma mulher fala, ela está ecoando todas as vozes que antes foram silenciadas. E quando ela é ouvida, algo se cura no mundo. Pode passar, por favor, querido. Quero me apresentar. Esse é um pouquinho do meu currículo, mas eu sou uma entusiasta da vida, sou comunicadora por natureza e fui uma criança que deixava minha mãe passar vergonha. Eu sempre gostei de dar risada alto. Na minha adolescência eu queria ser a loira do Tchan. E não fui, né? Não deu. Eu não tinha idade, né? E a minha mãe falava que eu ia ser a vergonha da família. Eu sempre fui muito empolgada, né? Mas menina tinha que ser boazinha. Menina tinha que sentar com a perna cruzadinha. Menina não podia rir alto, falar, conversar. Não. Chegava na casa das pessoas e nem o número 2 eu podia fazer. E a depender da pessoa, nem o número 1. Porque eu sou uma criança da década de 80. Eu nasci em 78. Logo, estou com
46, né? E crianças da minha geração não tinham muita voz. E também não tinham vez. Né? Mas será que a gente aguentava ficar quieta? O que a gente fazia, né? A gente fazia as coisas meio escondido. Né? Só que fazer as coisas escondido também tem um efeito. Né? É muito ruim. Reprimir a fala de uma criança é péssimo. E quando uma criança ela tem do seu coração, né, a espontaneidade de falar, de cantar, né, de não ter filtro mesmo, o convite que eu faço a você é que deixe essa criança se expressar. E às vezes ela quer se expressar desenhando, brincando, cantando e muitas vezes silenciando. Deixe a criança sentir aquilo que está se passando no coração dela, para que essa dor da ausência da voz não seja uma dor latente lá na frente. Só para vocês terem uma ideia, eu sou fonoaudióloga de formação, né, minha primeira formação, e o medo de falar em público é a segunda maior dor das pessoas. A maior dor é o medo de morrer, né? E a segunda dor é o medo de falar em público, pelo medo da rejeição, por tudo aquilo que a Adri expôs aqui. Né? Então, que possamos, com esse exercício que a Adri passou, ter olhado para a nossa criança interior com mais carinho, ter abraçado a dor ou da rejeição, ou da humilhação, ou da traição, ou da injustiça, e possamos ter voz. Pode passar, menina, por favor. Quantas vezes você já teve que se calar para manter a paz em casa? Aí refletindo, quantas vezes? Para evitar conflito. Ai, deixa para lá, se eu falar a verdade para o meu pai ou para minha mãe, ou para o meu marido, ou para um irmão, ou para um colega de trabalho, ou para um chefe. Ai, se eu falar a verdade. Quantas vezes você falou e mesmo assim ninguém te ouviu? Quantas? Quantas vezes você ficou com raiva por ter engolido algumas palavras? Quantas vezes você se exaltou, gritou, né? Saiu da casinha e se arrependeu? Talvez você tenha gabaritado aí essas perguntas. Talvez tenha uma, outra, apenas afirmação. Mas mesmo assim é uma dor da sua voz. Pode passar, por favor. Pode passar também. Aqui eu quero trazer um pouquinho da história, né, das dores do silêncio das mulheres. Desde a infância, como eu trouxe a questão da criança, que não pode cantar, não pode se divertir, porque tem que falar baixo. Porque menina faz de um jeito e menino de outro. E sim, nós somos diferentes mesmo. Mas a espontaneidade na comunicação, isso não pode ser ceifado da criança. Sem contar na sociedade, nós não tínhamos voz há poucas décadas atrás, não tínhamos direito a voto. Hoje em dia, ainda assim, depois de tanto movimento do feminino, nós podemos falar pouco. Só observar, né, nas empresas, quando nós estamos, né, para mulheres que ciclam, né, isto é, não usam pílulas anticoncepcionais, que tem períodos do ciclo que ficamos prostradas. Tem uma semana do ciclo que ficamos animadas. E depois menstruamos. E depois estamos na pós-menstruação. Então existe uma oscilação hormonal. E quantas vezes nós ouvimos de colegas, homens e mulheres também. Ai, deve estar de TPM. Ai, deve estar de Chico. Ai, nossa, deve estar naqueles dias. Palavrões, palavras pejorativas que nos ofendem e nos desconectam
da nossa natureza. Porque sim, nós oscilamos 4 vezes no mês e quiçá 4 vezes em 1 hora. Essa natureza feminina. A questão é, diante de tanta oscilação, será que é possível encontrar um equilíbrio? E eu afirmo que sim. E eu quero que vocês sintam também o poder desse sim, o poder desse equilíbrio. Quando silenciamos, o corpo começa a falar. Eu sou autora da metodologia Olhar Além dos Sintomas. Então, um corpo calado, ele... Quando eu não consigo falar, né? Quando a minha voz não sai, quando eu tenho um conflito de comunicação, seja ou porque eu falei demais ou porque eu calei demais, eu começo a apresentar sintomas físicos. E depois eu vou trazer alguns aqui. Um deles, inclusive, foi pedido de tema de constelação. A mulher que fala demais ou a mulher que não fala, né? São extremos da mesma ferida. Como sair disso? Eu quero que vocês identifiquem aí no coração de vocês. Onde que eu me encaixo? Falo muito, falo pouco? Estou sentindo dor em alguma parte? O que o meu corpo está falando, expressando? Meu marido maravilhoso é médico e ele era um médico bastante cartesiano. E qualquer dor que eu tinha, né, tinha sempre uma... Peraí que eu vou tomar cuidado para não falar o nome do remédio. Sempre um analgésico para salvar, né? Sempre. Ai, toma um tal analgésico. Eu falava, não, meu filho. Existe uma comunicação aqui. Deixa eu entender, deixa eu perceber. Não que não tenha que usar nenhum medicamento, mas trazer a consciência. O que aconteceu no meu dia que eu estou com dor no pescoço? Eu estou com dores recorrentes de garganta, estou com insônia. O convite que eu faço é: reflita como foi o seu dia antes de tomar o analgésico, o relaxante muscular. E também vivemos, né, uma sociedade extremamente machista, né, que é a cultura do agradamento, né, e do medo de parecer difícil. Nossa, mas se eu falar tudo aquilo que eu estou sentindo, vão falar que eu sou grossa. Então, será que existe um meio termo? Existe. Pode passar, por favor. Então, o corpo fala, né? Qual é a linguagem do corpo silenciado? Né? Tudo aquilo que reflete no corpo, né, é aquilo que a boca não fala. Quando uma mulher não se autoriza a dizer algo que o seu coração quer tanto dizer, né? E o interessante é que o coração está aqui no meio, né? Eu quero trazer a linguagem do equilíbrio, do caminho do meio para vocês. Aí o corpo começa a gritar. Né? Eu trabalhei muitos anos com professoras e as queixas delas, né, sempre é abuso vocal, nódulos, rouquidão, né? Chega essa época do ano frio e final de semestre, elas sempre ficavam sem voz. E eu sempre tinha uma pergunta além do sintoma para elas, né? E continuo atendendo muitas, né? Mas eu trabalhava muito com professoras. Né? E aí eu dizia: onde dói de verdade? Além da sua garganta, o que dói? Feche os olhos e perceba. Né? Eu lembro que uma disse assim: meus alunos não me ouvem, eu não consigo ensinar. Tem dias que eu tenho um conteúdo para oferecer, eu saio de lá atordoada, porque eu fiquei o período inteiro chamando a atenção das crianças. E me cansa tanto. E parece que os meus pais estão assim comigo também. Eles já estão idosos e eles são teimosos, eles não seguem o tratamento médico. Ai, Beatriz, eu não sei mais o que é a dor da professora e o que é a dor da filha. Parece que ninguém me ouve. E aí a garganta dói. Tensão na mandíbula. Levanta a mão quem tem apertamento na mandíbula.
quem tem bruxismo. E aí tem gente que tem até dores de cabeça, enxaqueca, né? Nessa região, às vezes na região mais occipital. O que será que você está mastigando, né, à noite? Às vezes o cônjuge até ouve, né, o barulho do apertamento, aquele ranger dos dentes, né? Pela cibernética bucal, que é uma prática da odontologia integrativa que eu adoro, eles afirmam que o apertamento bucal tem relação com dores ancestrais. Eles vão mais fundo ainda, é muito interessante, que é uma visão parecida com a nossa na constelação, né? Eles afirmam que são karmas não ditos, né, que ficam no inconsciente, né? Tá no inconsciente familiar e fica no meu inconsciente, que aí eu fico mastigando, ruminando e querendo destruir. É muito interessante essa visão. Eu já vou passar um exercício como fonoaudióloga, né? Não tem como. Para quem tem apertamento, muitas levantaram as mãos, né? Identifiquem a causa. O que eu gostaria de dizer, não digo. E façam um exercício de soltura dessa região, sabe? Com um movimento circular aqui na ATM. Abrir bem a boca. Tem um exercício que é muito eficaz. Colocar o dedão, lavar as mãos antes, né? Colocar o dedão na mão, dentro da boca, e puxar assim, sabe? Fazer um movimento de soltura de todo o masseter, que é esse músculo bem duro, rígido da mastigação. Ajuda, mas tem que tratar a causa, né? E aí você pode imaginar uma pessoa que você precisa falar alguma coisa na sua frente e falar, né? Treinar no chuveiro. Abrir a boca, falar assim todas as vogais, com a boca bem aberta. Cantar no chuveiro. Ah, eu esqueci de falar uma coisa, né, amor? Eu queria ser cantora também. Antes de querer ser a loira do Tchan, eu queria ser cantora. Ai, e olha isso. Me lembrei de uma coisa. Eu nunca tive um microfone. Pode comprar um microfone pra mim na Amazon. Pra curar a minha criança. Eu quero aquele bem rosa, bem brilhoso. Pode comprar agora. Gente, eu sem brincadeira, o meu microfone era qualquer coisa. Era caneta, pedaço de papel. Eu fazia um trem assim, sabe? Um canudo. Adorava. Problemas gástricos também é o corpo não fala, né? É aquilo que eu não consegui falar, né? Emoções mal digeridas. Né? Quando você sentir aquela dorzinha no estômago, pense. Ai, o que eu estava pensando enquanto eu estava comendo? Eu quis colocar minha opinião numa reunião de negócios ou naquelas reuniões de família que são super legais, né? Amei a risada. Traz problemas gástricos e nódulos nas mamas. Beatriz, mas o que tem a ver o aparelho fonador, a comunicação com as mamas? Gente, tem tudo. Tudo. Na psicossomática, as mamas representam nutrição. O quanto nós, mulheres, temos essa habilidade de nutrir os outros e não nos nutrirmos. Eu digo sim para o outro e digo não para mim. Quero que todas façam um exercício, todos. Gente, desculpa, a palestra foi toda voltada para as mulheres, mas os homens também estão incluídos, tá? Queridos. Sinta no seu corpo todas as vezes que eu quis dizer não, mas eu disse sim. O que acontece no seu corpo? De uma maneira bem gentil e atenta. Observe a sua respiração. Perceba se o seu corpo inclina levemente para um lado ou para o outro, ou até ligeiramente para frente ou mais para trás.
Respire profundamente e de uma maneira bem consciente, diga para você mesmo: é possível falar sim, de acordo com aquilo que faz sentido para mim. É possível falar não para o outro com amor e respeito. E veja o que acontece no seu corpo quando você diz: eu digo não para você, com amor e respeito. Respeito ao meu sim. O que acontece? Eu convido que vocês façam esse exercício pelo menos uma vez por semana, onde você perceba que você engoliu um sapo, não teve coragem de expressar sua verdade, para que você aprenda e não seja repetente do mesmo problema. Nossa, queria ter falado não posso, mas acabei cedendo. Ou eu queria falar sim, né? Mas isso ia comprometer X, Y, Z e eu acabei falando não. Que nós possamos ter congruência com o nosso coração, né? Que é essa bomba maravilhosa que está no centro do nosso corpo, assim como tem um coraçãozinho na capa do meu livro, para que tenhamos coerência com a nossa alma. Pode passar, por favor. A voz não usada se transforma em peso no corpo. Que possamos ser leves. Gente, nós viveremos, né? O Bert viveu 9 décadas. Foi uma bênção para ele e para todos nós. Né? Mas vamos imaginar que 9 décadas não é muito não. Né? Eu queria ter feito tantas coisas e tenho tantos planos. Né? Então que possamos ter mais leveza. Que possamos transformar os nossos desejos, os nossos anseios em realidade. Porque com um corpo pesado, a gente não consegue chegar na 8ª década, nem na 7ª. Pode passar, por favor. Quantas vezes você está pesada, cansada, destruída, você dorme, mas não descansa. Dá a sensação de que é preciso tirar férias. A pessoa tira férias, ela volta tão cansada quanto. Não melhora com descanso. O que será que melhora? Eu costumo ensinar algo para os meus pacientes e alunos, né? Que eu vou falar aqui para vocês. Não é sobre as férias, né? Não é sobre o sextou. Nossa, sexta-feira eu não vejo a hora que chega para eu descansar, para eu ver série. Gente, esperar 5 dias da semana para ter paz, inclua paz um pouco todos os dias na sua vida. Ó, todos os dias de manhã, vou fazer meu marido passar vergonha. A gente faz um ritual. Vem cá. Qual é? Eu estou convidando vocês para que vocês façam com os namorados, maridos, todos os dias, tá? O que nós fazemos todos os dias de manhã? Porque, ó, quando as pessoas vão comemorar bodas, né, aniversário, as pessoas têm a mania de brindar, né? É só comemoração, celebração, né? Mas todo dia é dia de celebrar a vida. Então, o que nós fazemos todas as manhãs, meu benzinho? Nós brindamos todos os dias com café. Todos os dias. Nós acordamos 5 e pouco da manhã, gente. Você não vai comemorar a vida? Você não vai brindar? Gente, eu abro a janela do meu quarto, né? E agora está noite quando eu acordo. Só dá para ver Vênus, né? E ali eu faço os meus agradecimentos. A minha voz ecoa ali. Comece o seu dia agradecendo. Olhe-se no espelho inchado, remelenta, mesmo, bafenta.
Agradeça, é maravilhoso. Se você não tem um companheiro, comemore a sua vida, um brinde a você, põe o gole do café, celebre a vida. Para que esperar o casamento, o evento, o aniversário? A gente comemora todo dia. Vou colocar nos stories todo dia. Pode passar, por favor. A raiva de uma mulher... Gente, vocês acham que eu faço isso porque eu sou plena? Né? Ai, ela é tão plena. Sou plena, vida? Não. Sou plena, não. A raiva de uma mulher ignorada pode se transformar em doença ou em força criadora. Eu, transformei em força criadora. Eu estudei medicina chinesa e a raiva para a medicina chinesa, o equilíbrio, o excesso de raiva é ira. E aí aquela pessoa inflamada que solta fogo pelas ventas. A falta da raiva é aquela pessoa passiva. E a mulher com a raiva em equilíbrio é aquela que movimenta, que cria, que faz algo de bom com aquilo que aconteceu. A Adri colocou essa música, né? O que você faz com o problema que a vida te traz, né? Sobre essa energia criadora. E nós temos isso. Tá? A mulher que fala demais e a mulher que não fala são dois extremos da mesmíssima ferida. Aí tem gente que fala, ai, é melhor se calar. Ai, não, eu falo mesmo porque eu sou autêntica. Não, tu é mal educada, minha filha. Aprenda a falar com o coração. Né? Nós temos as duas forças dentro da gente. Nós temos a força Yang, que é a força masculina da potência, da coragem, herdada pelo nosso papai. E temos a força Yin, feminina, silenciosa. Nós temos essas duas potências dentro da gente. Para que ficar nos extremos se a gente pode ser tudo e encontrar o caminho do meio? A mulher que fala demais nem sempre está sendo ouvida, mas ela está se defendendo. A tagarelice, prestem atenção, ela esconde uma dor profunda. Porque se ela silenciar, ela vai entrar em contato com as dores da infância, como nós vimos aqui. Ela vai se lembrar de momentos difíceis que ela viveu com os pais, abuso, perdas gestacionais, perdas de algum irmão. E aí ela prefere falar. E aí ela expande. Esse movimento de expansão, 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 é para ela não entrar em contato com a dor. Já o oposto, aquela que contrai, que não fala, carrega a dor ancestral das mulheres que foram silenciadas, queimadas, invalidadas. Então ela não fala, fica quietinha, porque e se não me amarem? Hoje, com o advento das redes sociais, quanto nós, profissionais da ajuda, podemos, e mesmo quem não é terapeuta, podemos dar uma palavra de conforto, de carinho, de amor para qualquer pessoa. Bem, eu sou uma pessoa já antiga. Quando eu me formei, eu entregava panfletos, Nós moramos por 15 anos em São Roque. E para que as pessoas me conhecessem, eu imprimi panfletos. E eu ia entregar consultório, panfletos. Hoje o panfleto se chama Instagram e todas as redes sociais. Então falem. Nem que seja mas é autoajuda, um monte de gente faz, mas ninguém faz do seu jeito, você é única. Você é único. Fala do seu jeito. Hoje eu conheci umas queridas aqui, eu não perco os seus stories, gente, é maravilhoso. Então, que seja para uma pessoa, fale. Eu tenho certeza que a sua voz ecoa o coração de outras pessoas.
Tenho certeza. Falar demais ou calar tudo são gritos diferentes, então, de uma mesma dor. Pode passar. Como eu disse, a cura está no caminho do meio. Né? O falar com a alma, com intenção e com coragem. Coloque intenção em tudo que você fizer. Quando você tiver que dar uma bronca na criança, né? Qual é a intenção que você vai carregar no seu coração? Né? Conecte-se com você, com as suas ancestrais, né? Com algum mentor, alguma mentora, e sinta, né? O que eu posso trazer aqui para que a minha fala seja gentil, para que a minha fala seja inspiradora, verdadeira e necessária. Conecte-se com isso antes de ficar falando, antes de abrir uma DR, uma discussão e gerar um conflito que muitas vezes vai afastar quem você mais ama. E Deus é tão sábio, né? Nos fez com 2 ouvidos e uma boca só. Às vezes, o silêncio traz muita riqueza. Muita riqueza. Mas não é um silêncio daquela mulher que se cala. É um silêncio consciente. Será que é momento de eu falar agora? Deixa eu sentir. Deixa eu perceber. Queridos, nós estamos na era da experiência. Né? A Adri, tão querida, sempre prepara mimo e presente, coisinha. E ter aqui, né, dezenas de pessoas, né, um abraçando o outro, traz uma experiência, uma energia, um novo gás, né, para a semana. Você que tem um negócio, um comércio, comece a pensar, como que eu posso tornar a experiência dos meus clientes, pacientes, melhor? Para que haja uma conexão, que seja sensorial, de toque, olfativa, auditiva, para que a pessoa sinta. Nós estamos na era do sentir, porque está todo mundo tão desconectado, né? E aí quando a gente começa a sentir, a gente se sente mais humano, né? Tão louco isso. Nossa, eu acho tão maluco. Na medicina, muitos médicos escrevem na bio, atendimento humanizado. Eu acho o máximo, né? Porque se atende só humano, parece óbvio, mas não é óbvio, né? O atendimento humanizado por si já traz esse calor, já dá uma sensação de, nossa, a pessoa vai me ouvir, vai me entender. Então traga essas experiências também para o seu dia a dia. Né? Brinde todos os dias no café da manhã. Pode passar, por favor. E a cultura do agradamento. Né? Muitas mulheres têm medo de parecer difícil, uma pessoa grossa, né, que fala assim, a verdade, né? E aí prende e fica no papel da boazinha, para ser aceita, para ser amada. Tem muitas mulheres que não se expõem nas redes sociais por medo do hater, né? Se até Jesus teve hater, né? Imagine nós, meros mortais, né? Quantas acabam sorrindo, né? Sem ter vontade para ser gentil. E não é que é para, né? Tá com raiva, mostra a cara de raiva. Mas não é sobre sorrir o tempo inteiro, né? É sobre sentir a tristeza. Eu dou um sorriso no rosto por educação, mas eu estou sentindo a tristeza. Não use o sorriso como uma máscara. Ou aquelas que evitam conflitos para se anular, né? Aqui, quero fazer um parênteses. Às vezes evitar conflito pode ser uma boa postura no churrasco de família, para não ficar um climão. Mas você silencia de uma maneira presente, consciente. Não para se anular, mas porque a voz da sabedoria falou mais alto. A libertação acontece quando a mulher entende que ser verdadeira é mais valioso do que ser simplesmente agradável. É possível dizer, adoraria
ir na sua casa. Adoraria, mas infelizmente eu não posso. Tem outras questões, mas seria incrível, eu agradeço. O corpo fala, né? Então responder com verdade, usando uma expressão. E ao invés de responder pelo WhatsApp, grave, ligue para a pessoa. Né? E se for presencial, melhor ainda, porque aí você coloca a mão no coração, você mostra a sua verdade com amor. Ai, se vocês saírem daqui com essa frase, né? Posso expressar a minha verdade com amor. É muito a voz do feminino saudável isso. Toda mulher que ousou ser firme, clara ou honesta, já foi chamada de louca, grossa ou complicada. Mas é assim que ela começa a ser livre. É assim, dizendo sim para ela. E não é um sim para o ego inflando, né? É um sim para essa inteireza do meu cansaço, da minha história, da minha alegria. E isso ecoando na minha voz. Primeiro sentindo com o coração. Ai, a gente já fez esse exercício. Agora eu quero... Eu também sou contoterapeuta e agora chegou o momento de vocês fazerem um, entre aspas, diagnóstico do que está acontecendo no coração de vocês. Lembrem que eu disse sobre as 3 maneiras de ouvir? Né? Ouvir com um ouvido e sai pelo outro? Não quero. Ouve, aprende um pouquinho, depois esquece, também não quero. Então eu quero que vocês ouçam com o coração, tá? Fiquem em uma postura confortável. É um conto breve, mas muito profundo. A mulher que engoliu o grito. Dizem que há muito tempo nasceu uma mulher com um grito preso na garganta. Ela não sabia disso, mas a sua mãe também o carregava. E a sua avó também. E a mãe da vovó também. Ah, esse era um grito antigo. Que não se gritava por medo, que não se dizia por educação, que não se ousava nomear por lealdade às dores das mulheres que vieram antes. E então, essa mulher aprendeu a sorrir com os olhos molhados, a dizer, tudo bem, com a alma em pedaços, a ser boa, a ser invisível. Mas algo dela, um dia, começou a ferver. Não era raiva, era um chamado. Um dia, ela se calou tão profundamente que conseguiu ouvir. Escutou a menina que ela foi, a mãe que silenciou por sobrevivência, a avó que jamais foi ouvida. E naquele silêncio pleno, ela finalmente abriu a boca. Não para gritar, mas para falar a verdade. Falou tremendo, falou chorando, falou com a voz que não vinha da garganta, mas do seu ventre. Até que o mundo parou. Não apenas por respeito, mas porque aquela voz carregava todas as gerações de mulheres. E ao falar, ela libertou também todas que vieram antes. E desde então, toda mulher que escuta essa história sabe, quando uma mulher fala, o mundo escuta. Mas primeiro, ela precisa escutar a si mesma. Respirem profundamente. Conectem-se com esse conto. E traga uma imagem única
represente esse conto. Qual é a cena que ficou gravada para você? Traga bastante cor, luz, presença para essa cena. E imagine-se desenhando essa cena. E perceba o que desta cena tem relação com você, com a sua história, com aquilo que te trouxe até aqui. Respire profundamente e olhe para o seu lado. Quem estiver em uma fileira de par, em par, fiquem em par, diga em duas. Se não, fiquem em três mesmo. E uma olhe nos olhos da outra. Quem quiser fazer com o marido pode fazer. E diga em uma frase o que esse conto conta sobre você. A outra só escuta, de coração aberto. Quem tiver em triozinho, não esqueça da outra que está sozinha. E de todo o seu coração, faça uma declaração. Declare para você. E a outra ouve, de peito aberto, de coração aberto. A outra representando o mundo para você. O quanto você pode ser ouvida. Declare, diga com a sua melhor voz, a voz mais brilhosa, aveludada, a voz que vem do seu coração. Sorria enquanto fale. Divirta-se com a sua nova declaração.
essa declaração que você fez para sua colega, que está representando o mundo a te ouvir, será a declaração que você fará todos os dias de manhã ao acordar, ao se olhar no espelho, ao fazer os agradecimentos. Você vai dizer de todo o seu coração. Treine a sua voz. Vocês acham que eu nasci com esse dom? Não, eu treinei e continuo treinando. Que a voz de todas vocês possam ecoar no coração desse mundão com bilhões de pessoas. Nós estamos num país tão adoecido do ponto de vista de doenças mentais, físicas também, e que vocês possam levar a sua voz para acalmar, silenciar, trazer um pouco de paz, alívio, alegria para tantas outras pessoas. Mas só vai ter um bom efeito se vocês exercitarem a musculatura desse exercício, colocar a sua voz para jogo. Cantem no chuveiro, abram a boca, abram seus braços e levem uma vida mais leve e divertida. Porque aí sim, quando uma mulher fala, o mundo escuta, o marido compreende, os filhos ficam mais obedientes. E conseguimos ter uma plateia maravilhosa como essa, não é mesmo? Aqui está o meu Instagram. Todos os dias de manhã estou lá. Vou fazer brindes pela manhã do meu marido, me comprometo alguns dias. E quero deixar o último aviso. Todo mundo ganhou a lembrancinha, né? É o lápis, na parte de trás, no verso, tem os QR Codes, né? Do Instagram do BCE, para vocês seguirem a página lá. Postem as fotinhos de hoje, os vídeos, marca o BCF de Sorocaba, por favor. E tem o QR Code dela. Fala aí agora. Mas o meu QR Code não é para me seguir, não, tá? Para me seguir tem que colocar aí, Beatriz.Bundes. Aquele QR Code é um presente meu para vocês. É um curso que eu vendo, que é a comunicação familiar em situação de estresse. Eu tenho certeza que vai ajudar aí muitas de vocês. Então é o meu presente para vocês. É só preencher o formulário e o curso é de vocês. Tá bem? Apresentasse dela. Isso agora. Não é só chorar aqui não, né? Não é só chorar, não. Tem quase coisa de alegria. Gratidão, fez eu chorar aqui, né? Agora vamos lá, vamos continuar, tem uma reta final. Nós vamos só falar mais umas coisinhas aqui. Pode. Para falar também, quem tiver interesse em fazer curso de constelação familiar, tem lá no meu espaço, tá bom? Com certificado de extensão universitária.